Boa noite, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Eu estava ouvindo uma declaração de uma reportagem de um escritor paraibano e ele fez esta pergunta em relação a Deus: que dívida é esta que temos de pagar, pois nascemos, vivemos em sofrimento e assim ainda morreremos sofrendo tanto? As pessoas que não leem a Bíblia e as pessoas que não creem em Deus, elas tendem a fazer um juízo de Deus e ao mesmo tempo fazem questionamentos que não têm nenhuma lógica espiritual. O raciocínio humano, ele é limitado às coisas materiais ou ao que se vive no mundo. O homem, para ter entendimento das coisas espirituais, ele precisa tirar a mente da matéria ou deste mundo e aplicá-la a quem de direito tem conhecimento e esclarecimento sobre as coisas espirituais, que é muito lógico. E a palavra do Senhor nos diz que Deus se revelou através dos profetas e posteriormente se revelou através de Jesus, o seu Filho. A forma que Jesus trouxe não só o Evangelho, como também esclareceu a dúvida de todos os seus ouvintes e deixou registrado nos livros sagrados, através dos seus discípulos, os seus ensinamentos, é algo profundamente grandioso. O grande problema é que o ser humano, primeiro, não recorre à Bíblia para tirar ou extrair dela respostas para as suas ansiedades ou para as suas dúvidas concernente às coisas espirituais. Então, a primeira questão que nós poderíamos responder a esse escritor famoso é exatamente que todo homem foi criado por Deus, ou melhor dizendo, quando Deus criou o homem, Deus não o criou para sofrer e nem o criou em sofrimento. Ao contrário, Deus o fez à sua imagem e semelhança. O homem sofreu e sofre por causa do pecado. E o pecado é exatamente o ato de desobediência contra Deus. Então, quando o ser humano, os nossos primeiros pais, desobedeceram o Senhor, eles atraíram sobre si o mal que hoje é crescente, não só dentro da sociedade, como também em todos os nossos corações. Infelizmente, para que nós tenhamos conhecimento desses fatores, nós precisamos recorrer à Bíblia. Porque se não formos à Bíblia, nós não conseguimos de forma alguma entender esses mistérios. Mas para que você tenha entendimento disso de uma forma um pouquinho mais clara, vamos ver o que foi escrito no livro sagrado a respeito de Jesus, quando ele mostrava o seu grande amor ao Pai e em obediência se entregava à morte por livre e espontânea vontade, porque ninguém o prendeu e ninguém o subjugou. Ele próprio declarou: ninguém tem poder de tomar a minha vida, eu a dou. Então ele entregou a sua vida para que os homens fizessem com ele o que realmente fizeram. Então vamos ler o texto sagrado. Verso 33 do livro de Mateus 23, ou melhor, Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo a veste dele, lançaram sorte para saber quem ficava com a veste.
O povo estava ali e a tudo observava. Que povo é este? O mesmo povo que ele havia curado, que ele havia abençoado, que ele havia alimentado. E eles estavam ali agora, olhando aquela cena, e ninguém tomava a defesa de Jesus. Preste atenção para que você entenda como o porquê do homem sofrer, né? Então diz o texto sagrado: também as autoridades zombavam e diziam: salvou a outros, a si mesmo ele não se salva. Se é de fato Cristo de Deus, o escolhido, por que não faz isso? Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-os, trouxeram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salve a ti mesmo e também salve os que estão contigo aí. Como você vê, a maldade, a malícia no coração do ser humano é tão grande que ele é incapaz de olhar para trás e ver as bênçãos que Deus derrama sobre ele todos os dias. Quando ele depara com uma situação semelhante a esta, como também é os dias de hoje, a pessoa gosta de ver, olhar, curiosamente ver o sofrimento, o que está se passando, e muitas das vezes por causa de um coração rebelde, de um coração que não tem nenhum temor de Deus e que começa a levantar uma voz, agredindo, ofendendo e ferindo a santidade de Deus, o povo vai na multidão participando igualmente. Esta é a razão pela qual nós sofremos tanto no mundo. É a falta de amor, a falta de respeito, a falta de temor, a falta de empatia ao sofrimento do nosso próximo. Bom, e nós precisamos então entender. Um dos maiores mensageiros de Deus do século XX, Billy Graham, ele deixou uma mensagem, a sua última mensagem pregada, tem estas palavras implícitas no seu conteúdo. Jesus Cristo foi pregador na cruz. Jesus Cristo foi pregado na cruz seminu, após ter sido surrado vergonhosamente com alguns malfeitores. E na cruz todos riram dele. Ele sofreu vergonha e dor, para que as minhas vergonhas, as suas vergonhas, não fossem expostas a público. Tudo ele fez para que nós pudéssemos termos o perdão de nossos pecados e pudéssemos ser aprovados por Deus como filhos dele. A vida que Jesus viveu, eu não consigo viver. Você consegue? É impossível qualquer ser humano viver como Jesus viveu. Ele, sendo Deus, sendo filho do Deus Altíssimo, despojou de sua glória no céu, veio ao mundo e viveu santamente, só praticando o bem, só ajudando as pessoas, não entesourou nada para ele, não guardou nenhum benefício para ele e doou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. A morte que Jesus teve, ele não merecia. A morte que ele teve é a morte que eu mereço, é a morte que você merece, é a morte que o autor da pergunta também merece, porque nós somos maus, nós temos uma mente corrompida pelo pecado, temos um coração que maquina o mal, nós praticamos coisas e apreciamos coisas más. Infelizmente, meu querido, só a misericórdia de Deus pode nos libertar. Só o amor de Deus pode corrigir tamanho engano. Achamos que somos justos e merecedores de alguma coisa, mas nada merecemos, pois nós não somos justos. Somos pecadores e carecemos da graça do Senhor, que está revelada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só através da fé e da compreensão destas coisas é que podemos alcançar o coração de Deus e obter dele o perdão para os nossos pecados. Amém? Busque ao Senhor,
procure ler a Bíblia, procure se dedicar na Bíblia. Saiba que quando Jesus subiu na cruz, ele subiu por amor a você e por amor a mim. E esta é a razão pela qual estou te falando essas palavras, porque eu gostaria muito que você o amasse acima de todas as coisas e obtivesse dele o perdão para os seus pecados. Amém? Vamos orar. Pai eterno, o tempo é curto e a mensagem é muito profunda. Precisamos, ó Deus, de mais oportunidades para conhecer melhor o Senhor. E esta oportunidade é dada pelo Senhor a todo ser humano. O que precisam fazer é se voltarem para Deus, pedirem sabedoria, lerem a Bíblia e crer em toda a revelação que o Senhor tem deixado para nós. Porque através dela alcançaremos a paz, a comunhão e o perdão de nossos pecados em Cristo Jesus. Por isso eu te louvo e peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.